Gostaria que abrissem as Bíblias em Efésios capítulo 6. É um texto óbvio, vocês já conhecem, mas vamos ver novamente. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. 6. Efésios capítulo 6, o último capítulo. Eu vou ler do verso 10 até o verso 19. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Essa tradução não está correta. A nossa luta livre não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, quer dizer, um exército de espíritos iníquos nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho de paz, da paz, tomando, sobretudo, quer dizer, cobrindo tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Mais tarde vou comentar as armas, assim, essas peças individualmente. O que quero comentar neste momento é o fato da guerra. Existe uma ideia calamitosa nos meios evangélicos, no sentido de que crente seria intocável, crente não pode ser possesso por demônio e coisas do gênero. E o pessoal deixa de lado a declaração óbvia e clara do texto sagrado. Atenção, por favor. Quem está aqui falando ou escrevendo, digo melhor, é o apóstolo Paulo. E no verso 12 ele diz, a nossa luta livre. Nossa, esse pronome possessivo está na primeira pessoa plural, que fatalmente inclui quem está falando, no caso, o apóstolo Paulo. Portanto, inclui apóstolos, nem apóstolo escapa. Irmãos, assim diz o texto, 96,5% dos manuscritos dizem irmãos, e mais 90% dizem meus. Então, ele está se dirigindo a cristãos, pessoas convertidas, irmãos em Cristo. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ora, e um incrédulo pode se fortalecer no Senhor? É um contrassenso. Ele está se dirigindo mesmo a cristãos. Irmãos em Cristo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem muitos diabos no mundo, mas o diabo é Satanás. Por quê? E traduzindo o texto original corretamente, a nossa luta livre. Não tem verbo lutar, não. Não tem verbo aqui, é um substantivo. E o exato substantivo não é nem luta livre, é a luta greco-romana que está nos Jogos Olímpicos.
Mas o que nós temos por aqui é mais parecido isso. É dois homens atracados, cada um querendo derrubar um outro, quer dizer, torce o pescoço, aquela coisa. É totalmente físico, é totalmente violento. E o apóstolo, o Espírito Santo, através dele, nos afirma que nós estamos em luta livre com o demônio. Agora, é impossível você estar em luta livre sem ser tocado. Isso é impossível. Luta livre, luta greco-romana, a coisa toda é o contato físico e violento. E afirma o Espírito Santo, através do apóstolo, que nós, os cristãos, estamos em luta livre com o demônio, mas não só eles, também os chefões. Porque quando você vê essa linguagem assim, principados, potestades, dominadores das trevas deste século, deste mundo, isso é tipo general, coronel, major, são as patentes hierárquicas no exército celestial, quer dizer, angelical, perdão. No caso aqui, seres angelicais mais rebelados contra Deus, caídos. Porque fala, então, completa hostes espirituais, quer dizer, da maldade, quer dizer, da iniquidade, são hostes iníquos espirituais. Irmãos, neste momento eu só quero frisar o fato de estarmos nós numa guerra. Ninguém se iluda, por favor. Por índole, o povo brasileiro é pacifista. O brasileiro não gosta de guerra. Tal. E, em geral, o brasileiro não gosta muito também de confronto. Evita, né? É conversando que se entende. E assim por diante. O pacifismo, enquanto guerras físicas entre um país e outro, não vou me meter nisso. Quer dizer, se pode, se não pode, deixa para lá. Eu vou deixar para lá. O que não pode é o pacifismo na guerra espiritual. Aí é que não dá. O pacifismo espiritual é traição contra o nosso rei. Não pode. Não pode. Nós temos que lutar. Estamos nós numa guerra. Melhor dizendo, estamos em campo de batalha. É porque tem chumbos unindo por todos os lados. E você andar descontraído num campo de batalha, mas veja que flor linda, passarinho. Era. Chumbo. Campo de batalha não é lugar de você andar apreciando as belezas. Tem inimigo. Nós não estamos acostumados com guerra. A dificuldade é essa. Assim, como povo, a gente não tem... sim, tem os heróis da Segunda Guerra, lá, assim, aqueles que foram lá, já quase morreram todos eles. É difícil para nós uma mentalidade de guerra. Não é natural, assim, na cultura brasileira e tal. Mas nós temos que criar essa mentalidade. Você tem que andar precavido. Tem que andar precavido. Num campo de batalha, você levanta a cabeça assim, sem pensar, paf, era. Vem chumbo. E nós temos um inimigo que nos odeia. Você tem que entender que Satanás e os anjos caídos nos odeiam. Eu entendo, sem poder provar à risca, que foi exatamente a criação do ser humano que desbancou Lúcifer, que até aí ele era o número 1, mas ele não está na imagem do Criador, ele não tem a imagem do Criador. E o Criador, então, cria um ser com a sua própria imagem. Potencialmente, Adão era maior do que Lúcifer. Iria ser. Tinha esse potencial, porque ele era portador da imagem do Criador, e Lúcifer não, nenhum ser angelical tem.
E aparentemente eles puderam antever aquilo que está no texto, que diz o texto cabalmente que os anjos são espíritos ministradores, estão aí a serviço dos herdeiros da salvação, que somos nós. Então, de alguma forma, os seres angelicais poderiam antever que essa nova raça que foi criada iria ser maior, como de fato na nossa essência nós somos maiores do que o ser angelical. Essa superioridade não aparece ainda por causa da nossa natureza pecaminosa e os problemas cá embaixo. Mas uma vez glorificados, então nós temos um inimigo que nos odeia. Eles leem a Bíblia melhor do que nós e eles sabem perfeitamente que tem paradeiro selado. Mas Satanás sabe que ele vai parar no lago de fogo e fim de papo. Tem jeito. Os demônios também. Então, eles não têm remédio, eles não têm como consertar eles, assim, salvar eles, recuperar eles. Não tem, eles são condenados. Eles entendem, sabem perfeitamente disso. Então, a única coisa que sobra para eles é o ódio, é o desespero, é o despeito, é fazer o máximo de estrago que conseguirem fazer cá embaixo. É a única satisfação que eles têm. Fazer estrago. Arrastar a imagem do Criador na lama. O que eles conseguem fazer assim razoavelmente bem. Você só vê certos submundos que por ali tem. Temos que criar uma mentalidade de guerra. Se você estiver numa luta livre, assim, uma luta greco-romana, não é verdade? E você fingir que não está, você vai viver no chão. Você vai ver, outro vai te derrubar. Cada vez que você levanta, paf, para no chão, vive no chão. É a realidade da grande maioria dos que se dizem cristãos. Vivem no chão, não sabem como conduzir a guerra, não sabem como lutar. Ninguém ensinou isso para eles. Vivem no chão, vivem derrotados. Temos, meus irmãos, que criar uma mentalidade de guerra, de luta. Pacifismo no terreno espiritual é simplesmente incabível. É garantia da derrota. Apesar da vitória de Cristo. A vitória de Cristo está aí, mas é potencial. Digo, aliás, o seguinte: nenhum benefício do sangue derramado do Cordeiro de Deus é automático, nenhum. Todos eles são em potencial. Você tem que aproveitar. Jesus morreu por todos. Todos se salvam? Não, nem todos se salvam. Por quê? Nem todo mundo aproveita. Ele morreu por todos, mas nem todos se salvam. Não é automático, é em potencial. Além do mais, quando começamos a levar a sério a questão de estarmos em guerra, aí havemos também de pensar um pouquinho na questão de tática, de estratégia. E quem já mexeu com essas coisas sabe que a melhor defesa é um bom ataque, é uma boa ofensiva. Quer dizer, em termos estratégicos, táticos, é superior você ficar com a iniciativa. Você que está atacando e obrigando a outro a se agachar, o outro a se esconder, a outro... Você com a iniciativa está com a vantagem. É nisso que eu quero insistir no que diz respeito agora ao assunto em pauta. Nós temos que criar uma mentalidade pela qual nós é que vamos conduzir a guerra. Eu simplesmente procuro sempre não permitir que Satanás faça a minha agenda. Ele ainda consegue me passar uma rasteira vez por outra,
Hoje em dia está ficando mais raro isso acontecer, porque estou aprendendo mais, ainda acontece. Mas eu fico chateado quando o inimigo consegue fazer minha gente. Porque aí ele tomou a iniciativa. Aí eu deixei ele levar vantagem. Aí eu não gosto. Mas temos que realmente fazer por onde criar uma nova mentalidade. Nós é que temos que levar a ofensiva, conduzir a coisa. Deixa eu ler uma coisa que já citei por alto, Lucas 11 e 23. Isso aqui nós temos que entender claramente. Lucas 11 e 23. Lucas 11, 23. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele falando, ele disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Nós temos que enfiar isto aqui na nossa cuca, gente. Você tem que entender esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele está afirmando que só tem dois lados, não tem terceira via. Não tem terreno neutro. Ou você está com ou você é contra. Palavra do Senhor Jesus. Então, é por isso que eu insisto. Eu insisto em insistir. Que nós temos que entender que estamos numa guerra e criar essa mentalidade. Só tem duas casas, só tem dois reinos, só tem dois exércitos, só tem dois times. Só, dois. Ou você está com Jesus ou está com Satanás. Mesmo sem entender ou saber. Tem muita gente que nem entende. O materialista até nega a existência do sobrenatural. Nem por isso ele deixa de ser Satanás. Ele é Satanás. Como, pois, tomar a ofensiva? Eu entendo que tomando a ofensiva é exatamente começar a fazer as coisas maiores. O tempo permitindo, mais tarde, nós vamos esmiuçar os procedimentos de defesa. Você tem que saber também como se defender. Mas eu quero, por uma questão inclusive estratégica, começar com a ofensiva. O que nós podemos fazer para tomar a ofensiva, conduzir a guerra ao nosso modo? Eu tenho que confessar abertamente, como confesso e digo, que eu vou aqui passar coisas que, na verdade, não aprendi com ninguém, a não ser o Espírito Santo. Quer dizer, está no texto, mas eu não ouvi mais ninguém explicando o texto. Quer dizer, está no texto, mas ninguém falava. Mas eu entendo que o Espírito Santo me conduziu, então eu vou, portanto, passar aqui coisas que eu entendo, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Tem muita coisa que não entendo. E reconheço que posso até estar equivocado a respeito de algum assunto, algum item. Sim. Quando você abre picada, quando você é o primeiro a querer assim desvendar alguma coisa, você pode eventualmente se enganar, se equivocar. É quebrando a cara que a gente vai aprendendo. A gente acha que assim não dá certo, então a gente pede a Deus iluminação para saber o que foi que... Aí a gente vai corrigindo. Então eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui passando coisas que eu imagino ter aprendido, que eu entendo que estão no texto. Vou dar o texto, explicar o texto. Mas não sou o dono da verdade. Nenhuma pretensão nesse sentido. Depois, eu já sei de antemão que tem outras armas que eu não conheço ainda. Eu sei porque eu mesmo vou descobrindo. E depois eu recebo subsídios de outras pessoas que estão trabalhando e eles aprenderam coisa que eu não aprendi. Eu aprendo com eles
E com isso vamos aumentando o nosso arsenal de armas e procedimentos. Então vamos lá. No meu entender, neste terreno, é improcedente alguém perguntar se Jesus fez, porque exatamente ele não fez, porque ele não podia fazer antes de ganhar a vitória, porque se fizesse ele estaria como que avançando, senão seria uma deslealdade, seria um jogo sujo. Ele não podia fazer certas coisas enquanto não ganhava a vitória, porque enquanto ele não ganhava a vitória, Satanás ainda estava em pé por legítimo direito como Deus do mundo. E Jesus reconheceu isso e respeitou. Depois da derrota, agora sim, a partir da vitória de Cristo, nós podemos fazer coisas que ele deixou de fazer porque ele tinha que ganhar a vitória primeiro. Isso nos dá o direito legal de proceder. Ele tinha o poder antes, mas era uma questão de lealdade, um procedimento leal dentro das regras que o próprio soberano Pai tinha colocado. As coisas que Jesus fez, já triscamos. Então agora eu vou comentar coisas que Jesus não fez. E que às vezes nem sempre está registrado no texto que algum dos apóstolos primeiro fez. Algumas vezes sim, nem sempre. Mas se está no texto, está no texto. E se está no texto, está no texto. E se está no texto, é para nós usar. É para nosso ensino, é para nosso proveito, é para nossa orientação. Antes de prosseguir, vamos relembrar a nossa posição, a nossa autoridade. Você tem que ter isso firmemente no coração para ter coragem. Se você não tem essa convicção, você vai faltar coragem. Em Efésios 1, declara a derrota do inimigo. Nós já lemos isto. Vou ler outra vez. Paulo está orando a favor dos crentes em Éfeso que saibam várias coisas, ou recebam várias coisas. No caso aqui, que saibam, no verso 19, já a terceira coisa, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, quer dizer, poder de Deus. Diz o texto sagrado, para dentro de nós. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, bem acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste mundo, mas também no vindouro. Ou nesta era, mas também na vindoura. E no capítulo 2, verso 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está lá e nós também. Bem acima de todo principado, essa linguagem diz respeito à hierarquia angelical, mormente os rebelados, que os bons nunca causaram problema. Agora, voltando ao verso 19, eu traduzi de forma que provavelmente não esteja em nenhuma Bíblia aí, é que a sobreexcelente grandeza do seu poder fica para dentro de nós. Isso é importante. Se você tem uma coisa dentro de você, então é mais fácil fazer uso dessa coisa que se a coisa está do lado de fora. Isso aqui é uma coisa muito íntima. O manuseio, o uso efetivo desse poder, depende naturalmente do nosso relacionamento, da nossa intimidade e tal, mas simplesmente o fato de estar dentro da gente é um fator sumamente importante.
E depois o nosso chefe maior, 1 João 4,4. Quem está em nós é maior do que está no mundo. Você tem que ter isso sempre claramente na mente. Se você duvidar em algum momento que o nosso chefe é o maior, você fica comprometido. Você fica assim com a confiança minada, você fica sem condições psicológicas de realmente conduzir a como deveria ser. Já lemos uma série de textos que mostram a derrota fragorosa do inimigo, Colossenses 2, versos 10 e 15, João 16, verso 11, a 1 de Pedro 3, 22, Hebreus 2 e 14, João 12, 31. Já lemos tudo isso. Satanás foi derrotado. Só que agora nos deparamos com um pequeno problema. Deus, por seus próprios desígnios soberanos, que Ele não nos tem revelado, pelo menos não do jeito que eu gostaria de ter, Ele permite que o inimigo continue agindo neste mundo. Evidências disso não faltam ao nosso redor. Ele continua agindo no mundo, no meu entender, na base do blefe ou da usurpação, como se nada tivesse acontecido. O que compete, então, a nós, como diz a gíria, nós temos que pagar para ver. Quem aqui já jogou pôquer alguma vez? Eu nunca fiz isso, mas eu entendo um pouquinho do assunto. O pessoal pode blefar, né? Você está aí apostando, você está aí com um 3, um 5, um 7, você está com nada. Como se você estiver com 3 ases, né? Você pode blefar. Às vezes você pode ganhar no blefe. Você está com nada. Você está com nada. Bom, então pode até levar. É isso que Satanás faz. Ele procura levar no blefe. Então você, encarando alguém que é visivelmente demonizada, muitas vezes o demônio vai falar grosso, ele vai fazer, ele vai ver se não consegue te intimidar. Claro, está blefando. Depois, o domínio que de fato Satanás tem e consegue no mundo, ele consegue na base da usurpação. Na medida que os seres humanos concordam com ele, os seres humanos vão dando a ele condições de agir dentro do ambiente desses que reconhecem o domínio dele e concordam com ele e tal. É o que nós vemos no mundo de hoje. Satanás domina aqui no Brasil, mas não só aqui, tantos lugares do mundo. Satanás domina o governo, ele domina a saúde, ele domina a educação, ele domina a ciência, ele domina o comércio, ele domina o entretenimento, ele domina o lazer, ele domina os meios de comunicação, domina a igreja, na maioria dos casos. E isso por causa da nossa omissão. Não estamos nem aí. Algumas poucas honradas exceções, o povo de Deus não está nem aí, não estão fazendo nada. Estamos nas igrejas dominicalmente louvando a Deus, mas segunda-feira, nada. Terça-feira, nada. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, nada. Sexta-feira, nada. Sábado, idem. Então, quando os seres humanos colaboram com Satanás, entregando na mão dele, aí paciência. Aí ele toma, aí ele usa. Agora, a dificuldade, eu confesso abertamente que eu ainda estou tendo, assim, eu estou querendo entender, assim, até onde eu posso, até onde eu posso chegar, exatamente como eu posso proceder, pelo seguinte,
Em Cristo eu tenho autoridade sobre os demônios. Para mim isso é pacífico. Mas eu não tenho a mesma autoridade sobre outros seres humanos. Aí que está a dificuldade. Que eu posso mandar em demônio. Agora, mandar em outro ser humano, não, porque ele também é portador da imagem do Criador. Depois, o próprio Senhor Jesus disse que o Pai quer adoração em espírito e em verdade. E o próprio Deus não força a barra de ninguém. Ele quer adoração de verdade em espírito e em verdade. O próprio Deus não força a barra de ninguém. Não vai permitir também que eu force a barra de ninguém. Eu não posso obrigar ninguém a adorar a Deus. Eu não posso. O próprio Deus não faz isso. Então, exatamente até onde podemos ir impondo a autoridade de Cristo, assim, nas questões políticas do país, assim, consertando a desgraça que está por aí em todos os campos. Você quer morrer cedo, você vai para o hospital. Quer dizer, o hospital no Brasil é o lugar de você morrer. Ué. Você morre no corredor, no corredor. Você morre no corredor, a míngua. Sem nunca ser atendido. Mas o que eu posso fazer a esse respeito? O que eu posso fazer para resolver essa questão? O que eu, na autoridade de Cristo, posso fazer para melhorar a saúde do Brasil? O que eu posso fazer? Até onde? Eu estou às voltas com essas questões. Vocês acham que estou parado lá em Valparaíso? Eu estou meio parado, mas também eu estou às voltas com certas questões, querendo entender. Se alguém já está falando sobre essas coisas, não sei quem é. Quer dizer, então a gente está tendo que abrir picada, a gente tem que achar um caminho. Eu não sei. Só sei que nós temos autoridade. Agora, exatamente como é que eu faço funcionar isso? Estou ainda querendo entender. Como tenho dito, digo outra vez, eu não faço questão de ser o primeiro a descobrir nada. Se você chegar primeiro, amém. Ótimo. Se você me deixar para trás, melhor ainda. Não tenho nenhuma pretensão de ser o dom. Eu somente quero que nós aprendamos juntos, que nós sejamos cada vez mais eficientes juntos, conduzindo realmente os princípios de Deus, os interesses do reino, neste o nosso Brasil e assim, mundo afora. E eu não sei ainda. Mas nós temos que aprender, gente. E eu não estou me dando por derrotado. Nem sempre as coisas andam. Tem um pequeno grupo de nós que cada quarta-feira está lá na Praça dos Três Poderes. Acho que amanhã nós podemos reunir aqui e projetar nossas orações para lá, será que não? 7 horas. Nem sempre a coisa vai como eu queria. Paciência. Nem por isso vou parar. Nem por isso vou desistir. Porque é fazendo que a gente aprende. É fazendo que a gente aprende. E se até aqui ninguém aprendeu antes, então aprendamos nós, sejamos nós o primeiro. Mas não, alguém tem que fazer, nós temos que chegar. É a nossa posição. E se a gente não aprendeu tudo ainda, paciência. Vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. Vamos chamar a atenção. Vamos impor a derrotar o inimigo. Um procedimento que Jesus não fez antes, porque ele tinha que ganhar a vitória primeiro, é amarrar Satanás. Tem uns e outros que dizem que não está na Bíblia, mas está. Marcos 3:27.
Marcos 3 e 27. Amarrar como? Algemar, colocar fora de ação, impedir que atue, exatamente isto aqui, proibindo a ingerência dele na cabeça de nosso ouvinte, por exemplo, é uma das aplicações, expressões disso. Marcos capítulo 3, em verso 27. Você se lembra o contexto. Diante de um Jesus que expulsava demônio, curava leproso e coisa e tal, os líderes, assim, os medalhões, que não queriam reconhecer Jesus como Messias, mas ele tem que bolar uma explicação, que tanto poder, coisa e tal. Então, o que eles bolaram dele é que Jesus estaria expulsando o demônio pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Aí, no verso 23, ao responder, Jesus não perde tempo com o nome Belzebu, ele chama logo de Satanás. Como pode Satanás expulsar Satanás? Então, ele está citando Jesus, está citando nominalmente Satanás, reino dividido, casa dividida. Verso 26, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Agora, atenção para o verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não manietá-lo. O valente, então, poderá roubar a casa. Observar, por favor, que a primeira vez que o vocábulo valente aparece no contexto, já traz o artigo definido. E a regra em grego é muito parecida com a regra em português, você só pode fazer isso se o referente já é conhecido, já foi introduzido. Então, se aqui, a primeira vez que o vocábulo valente aparece, vem junto o artigo definido, como de fato vem, é porque esse valente já foi introduzido no contexto e nós havemos de saber quem é, no caso, Satanás. Então, entendo que Jesus está dizendo claramente que ninguém pode roubar os bens de Satanás sem primeiro amarrá-lo. Então, está aqui, palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus 18, 18. Novamente o Senhor Jesus está falando. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes ou amarrardes na terra, terá sido ligado ou amarrado no céu. E tudo que desligardes ou soltardes na terra, terá sido desligado ou solto no céu. Assim o texto original. A sua Bíblia talvez diga será ligado e será desligado, só que não é verdade. O texto diz terá sido. Com base nessa tradução inadequada, uns e outros têm bolado até uma doutrina improcedente, como se nós estivéssemos mandando em Deus. Nós amarramos aqui, Deus é obrigado a nos atender. Não, ele que amarra primeiro. Nós estamos aqui abonando o que ele já fez. Nós não mandamos em Deus, ele que manda na gente. Mas, isso dito, o que está aqui? O que está amarrado no céu? Eu entendo que Satanás está amarrado no céu. Ele não está amarrado lá, tipo um cachorro amarrado com uma corda assim, no trono de Deus. Não é exatamente assim, mas do ponto de vista de Deus, Satanás já foi derrotado e ele está amarrado, isto é, ele não pode agir a seu bel prazer. Satanás só pode agir dentro dos limites que o soberano Deus colocar e permitir. É esse amarrar de Deus que havemos nós de entender e concordar e cobrar. Me desculpe a expressão, assim, fazer valer aqui. E esse nosso fazer valer aqui é coisa que o Pai quer, então não é nenhuma falta de respeito nem nada disso, é simplesmente nós concordando com Ele e colaborando com Ele. Entendo que o amarrar, no caso, é exatamente amarrar
o inimigo, isto é, impedi-los de agir, ou então afastar a ação maligna em qualquer determinado caso. Nessa hipótese, o desligar seria o contrário. Se o amarrar é afastar o mal, então o soltar seria introduzir o bem. Como eu talvez esqueça de dizer mais tarde, eu vou dizer já aqui, que quando eu estou diante de um caso de demonização, não somente a gente amarra o inimigo, desfaz a ação do inimigo na cabeça e tal, na vida da pessoa, eu já faço o seguinte, eu convido o espírito de convicção, o espírito de verdade, o espírito de tal, eu convido então, eu introduzo ação positiva a favor dos interesses de Deus na vida da pessoa, com base neste texto. Isso principalmente quando estou lidando com uma pessoa que não pertence a Jesus. Vem aí o problema da casa vazia, você se lembra? O demônio sai, vai e volta, a situação fica pior. Nós temos autoridade, assim entendo, para libertar pessoas incrédulas. Nós temos autoridade sobre os demônios, podemos chutar o demônio. A dificuldade é a casa vazia. Por uma questão de lealdade, nós havemos de ser muito objetivos e honestos e abertos e diretos com qualquer pessoa desse tipo. Se você sentir de Deus que você deve libertar alguém que não é de Jesus, por favor, explique a razão das coisas para essa pessoa. Olha, rapaz, eu vou te libertar, é um presente de Deus que Deus vai te dar, você não merece, você não é de Jesus, mas nós podemos te dar esse presente. Mas escuta bem, você deve se submeter a Jesus, você deve colocar debaixo da proteção de Jesus, porque se você não fizer isso, você fica vulnerável, daí o inimigo te ataca outra vez e pode até ficar pior. Você deveria explicar, você deveria sim, ser bem assim, objetivo, aberto com as pessoas. Mas exatamente nessas questões, que ao afastar o mal, eu também conclamo o Espírito Santo para vir e realmente agir e tal. Eu procuro facilitar ao máximo que a pessoa se converta de fato. Mas a gente só vai ter certo ponto. Ninguém pode obrigar ninguém a se converter. Ninguém pode forçar a barra de ninguém. O próprio Deus não faz isso. A pessoa tem que tomar a sua própria decisão. O pai só quer aquilo que for em espírito e em verdade. Ele não quer coisa forçada, obrigada, chutada, empurrada. Tem que ser uma coisa voluntária da pessoa. Mas nós podemos ajudar, assim entendo. Então, no meu entender e na minha experiência, isto aqui funciona. Nós podemos amarrar Satanás. Isto é, nós podemos impedir a sua atuação em determinado caso. Entendo que temos que ser específicos. Como eu sou meio chato, eu já tentei amarrar Satanás vez por todas até o fim do mundo. Eu já fiz isso. Eu sou meio chato mesmo. Ó. Só tem um pequeno problema, não funcionou. Tudo indica que não, pelo menos você vê que Satanás ainda está fazendo suas desgraças aí à torta direita. Então não consegui. Por que não consegui? Bom, não sei exatamente, mas suponho pelo seguinte, se eu tivesse conseguido, eu iria frustrar os planos de Deus que já estão registrados na Bíblia, e não sou eu que vou frustrar coisa alguma dos planos soberanos. Então, paciência.
O que entendo é que nós podemos e havemos de agir caso por caso, aí sim. Uma vez por todas até o fim do mundo, não, porque não dá. Agora, caso por caso, sim. Deixa eu dar algum exemplo rapidinho. Como já disse, eu uso experiência só para exemplificar o que já está no texto. Já mostrei a base no texto, nós podemos amarrar a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu dar um exemplo, só para ilustrar. Já fazendo alguns anos, naquele tempo, a sede da missão da qual eu fazia parte, a Sociedade Internacional de Linguística, então a Wycliffe, tinha sede no final da Asa Norte, o que agora é SPAF, lá, atrás do Extra. E no porão do prédio que era da administração, nós tínhamos a própria gráfica, porque o assunto da missão era traduzir a palavra de Deus para línguas indígenas e muitas vezes o alfabeto de uma língua indígena não... Quer dizer, a gente usa o alfabeto português até onde dá, mas certa língua tem coisas esquisitas que nós temos que inventar coisas diferentes. E então, você mandar uma literatura num alfabeto esquisito para qualquer, assim... empresa normal, ele não sabe o que fazer. Normalmente a coisa sai mal feita e dá mais trabalho. Enfim, para encurtar a história, resolvemos montar a própria gráfica para imprimir a palavra de Deus e outras coisas nas línguas indígenas, que era complicado. Tudo bem. O primeiro Novo Testamento a ser terminado por alguém nosso, me parece, foi na língua Munduruku, é uma tribo do Pará. Só que o Novo Testamento ficou parado na gráfica, acho que uns 3 anos. Deu de tudo. Deu de tudo. Sim, quebrava a peça, as máquinas eram alemães, tinha que mandar buscar a peça na Alemanha, demorava 6 meses para chegar. A gente sempre procurou acompanhar assim a tecnologia, usávamos sempre computadores, e, inclusive programações, tá? Literalmente, no que diz respeito à língua Munduruku, o computador meramente desobedeceu às ordens. Agora, você sabe que, em termos científicos, isso é impossível. O computador não faz isso. O computador tem que obedecer, assim, a programação que nós colocamos, que nós mandamos no computador. Eles colocavam qualquer outra coisa, saía corretamente. Colocava Novo Testamento em língua Munduruku, bagunçava. Bagunçava, quer dizer, imprimia coisas que não estavam no programa. Era impossível isso. Desmantelaram tudo. O equipamento, revisaram assim os programas, nada feito. Mesmo na própria língua Munduruku, você colocava uma cartilha de alfabetização, uma gramática, outra coisa qualquer, não sendo a palavra de Deus, funcionava pura beleza. Na própria língua Munduruku, então não era, colocava a palavra de Deus, bagunçava. E assim por diante, na noite adentro, 3 anos. Eu já estava começando a querer entender essas coisas, e eu estava viajando pelo Brasil, ministrando tal, e certa feita, eu tinha uma viagem de 3 semanas marcada assim, pelo sul do país, assim, Rio Grande do Sul, Catarina e tal. Mas eu procurei o chefe da gráfica, Alan Aiden era o nome dele, em português ele era conhecido por Alfredo. Alfredo Aiden. Eu não trabalhava na gráfica, quem mandava lá era ele. Então eu procurei, olha, rapaz, eu estou entendendo assim. Eu quero aqui amarrar Satanás e proibir qualquer ingerência a mais dele nesse Novo Testamento do Munduruku.
Você concorda? Ele era o chefe. Você concorda? Ele era mais ou menos assim, arejado, sabe, esclarecido. Ele disse, sim, vamos, concordo. Alguém aqui já foi em Rubiataba? Vocês já ouviram falar em Rubiataba? Não? O casal Walker, assim, do Jamé, aquela vez, começou em Rubiataba. E ele ia lá. Vamos. Então, ali mesmo, nós dois, eu passei, na autoridade de Cristo, a amarrar Satanás, proibir qualquer ingerência a mais no equipamento, nas pessoas, no papel, nas chapas, chapa de alumínio, chapas novas, lacradas, se você abria a chapa já estava oxidada, já estava estragada. Proibi tudo isso. Aí viajei. 3 semanas. Né? Quando voltei da viagem, incontinente fui procurar aí o Alfredo. E aí? Ele olhou para mim, sorriu. Está pronto. Está pronto. Correu às 1000 maravilhas. Levou 3 anos. Funcionou. Se uma coisa funciona uma vez, ótimo. Se funciona 10 vezes, se funciona 30 vezes, se funciona, funciona. E se funciona, funciona. E se funciona, funciona. E além do mais, se funciona, funciona. E se funciona, provavelmente está mais ou menos perto da verdade, porque caso contrário não iria funcionar. Não? Agora, entendo existirem valentes diversos. O valente é Satanás, mas você tem que entender que Satanás não é onipresente, nem onisciente. E ele domina o mundo através de toda uma cadeia de comando. Os demônios subalternos de todos os tamanhos e patentes. Cada lugar tem seu demônio chefe. Um lugarejo pode ter até, sabe lá, um cabo, um sargento, dependendo. Uma cidade maior vai ter lá um sargento, um tenente. Uma capital federal da República, que nem Brasília, tem um general de pelo menos 2 estrelas, se não 3, tomando conta. Cada tribo indígena tem valente, algum demônio-chefe. Eu não entendia nada disso quando eu fui para a selva. Gente, deixa eu dar mais um exemplo. Tive o privilégio de levar para São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel, aqui não temos mapa não, né? São Gabriel da Cachoeira. É por aqui. No Alto Rio Negro. E na cidade de São Gabriel da Cachoeira, tinha o que sobrava de uma pequena nação indígena que eles preferem ser chamados de Dove. O pessoal chamava de Macô. O que tinha era um resto miserável, talvez 100 pessoas. As pessoas vagavam pelas ruas de São Gabriel, bêbadas, caídas no chão, era a chacota de todo mundo. Eles já tinham perdido totalmente a vontade de viver, era totalmente assim, a cultura totalmente destralhaçada, acabada. Eles só estavam esperando morrer. Tanto assim que a própria FUNAI abriu mão. A FUNAI não quis mais saber. Então, eu levei o jovem
Martins, como é o nome? Da missão Além, que era, ele já saiu, mas fomos lá juntos. Eu levei ele lá para dar início ao trabalho e a essa altura eu já sabia alguma coisinha a respeito, aí passei tudo a ele que eu sabia até então. Hoje eu já sei muito mais, mas mesmo assim, ele começou lá com uns macudão. Ele conseguiu mais em 2 anos do que eu consegui em 10. E o caso deles era muito mais difícil do que o meu, que eram os apurinãs. A tribo apurinã era um caso, sim, mas a tribo Dão era simplesmente um bagaço. E eles, sim, eram um bagaço. Um perfeito e absoluto bagaço. Agora a tribo está crescendo. Ele comprou uma área do outro lado do Rio Negro e instalou o pessoal lá, já tem igreja lá, já tem liderança espiritual nativa, quer dizer, eles... Beleza. Por quê? Porque, embora menos do que eu sei, ele já foi lá e começou a amar Satanás e o valente da tribo. Funciona. Entendo que tem outras coisas que nós temos que enfrentar. Às vezes, temos que desfazer pactos. Você tem que entender que muitas vezes os rituais que você vê numa tribo, eles estão meramente reforçando pactos já feitos pelos ancestrais com os demônios. E se cada geração vai renovando esses pactos, então mantém em pé o domínio do inimigo, porque cada geração vai renovando o pacto. Agora, aí, não basta você chegar e chutar demônio. Você tem que levar o próprio povo a querer quebrar o pacto. Eles que fizeram, eles também são seres humanos, nós não podemos forçar a barra deles. Eles fizeram uma escolha, embora coagida, mas eles fizeram uma escolha. Então, gente, já aconteceu isso. Já aconteceu. Onde o porta-voz de Deus chegou lá, explicou a razão das coisas, aí a tribo toda reúne, debate, para cá, pode, não pode, sim, não, tá. E como uma comunidade toma uma determinada. Nós vamos rechaçar os demônios e nos vamos colocar debaixo da proteção de Jesus. Já aconteceu isso. Mas você tem que entender o que está havendo, para você saber o que fazer. Às vezes, nós estamos diante de consequências de injustiças praticadas. Abramos as Bíblias em 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Vamos ler os primeiros 6 versos. 2 Samuel 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, quer dizer, Jeová, e Jeová lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, abre parênteses, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou destruí-los. Fecha parênteses. Verso 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas:
que quereis que eu vos faça? E que satisfação ou reparação vos darei para que abençoeis a herança de Jeová? Estava aí uma maldição. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, diz seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos a Jeová em Gibeá de Saul, o eleito de Jeová. E disse o rei: eu os darei. E de fato deu. Agora atenção para o verso 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus respondeu orações em favor da terra. Deus aceitou os sacrifícios daqueles 7 homens e levantou a maldição e voltou à normalidade. Agora, nós podemos não gostar muito disso daqui, mas você tem que entender que isto aqui se dá ao redor do mundo, inclusive neste Brasil. Tem muitos lugares neste Brasil onde, durante a época da colonização e tal, se praticaram barbaridades e até hoje a coisa é amaldiçoada, o lugar é amaldiçoado. Enquanto ninguém não atinar para o problema e ouvir de Deus o que fazer para desfazer, a coisa continua amaldiçoada. Agora vem cá, veja só. Saul já estava na cova fazia tempo. E a geração, quer dizer, as pessoas, os soldados que obedeceram ele e tal, e atacaram o gibeonita, já estavam, todo mundo já estava na cova, quer dizer, era outra geração. E agora é que Deus vai cobrar? Por que Deus não cobrou antes? Não sei. Não sei por que não cobrou antes. Se tivesse cobrado no tempo de Saul, Saul não teria obedecido. Isso, pelo menos. Mas havia uma maldição. Porque Josué, você se lembra, estupidamente, sem consultar Jeová, ele fez um negócio lá com os gibeonitas e era isso que Saul desrespeitou, não podia. E é isso que Deus está cobrando. Foi Deus que mandou a fome, não foi os gibeonitas que mandaram a fome. Foi Deus que mandou a fome. Atendendo à reivindicação dos gibeonitas. Mas esse tipo de coisa existe hoje também. E por vezes você vai para um lugar e a coisa está uma tristeza, é uma desgraça, é um pequeno inferno e você não entende por quê. Pode ir fuçando e procurando que você vai ver que em algum momento praticou-se barbaridade nesse lugar. E que essa barbaridade está produzindo efeito negativo até hoje. Às vezes lá se foram várias barbaridades. Isso existe. Depois, você tem que entender que tem maldições também locais. Eu convido a atenção para Mateus 10, versos 14 e 15. Jesus está orientando os 12, ele vai mandar de 2 em 2, como de fato mandou. E isto aqui faz parte da orientação que Jesus pessoalmente deu àqueles 12 ao mandá-los de 2 em 2. Verso 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Misericórdia. Ficar pior do que Sodoma e Gomorra, tá doido? Isso aí é uma maldição para ninguém botar defeito, hein? Essa é. É ordem, não é ponto facultativo. É ordem. Isso. Sacudi. Está no imperativo isso aí. O apóstolo Paulo fez isso pelo menos uma vez. Você encontra isso em Atos capítulo 13, verso 51. Eu fiz isso já pelo menos uma vez. E a coisa não ficou lá muito boa. Aliás, a coisa lá ficou ruinzinha. Quando foi mesmo? Foi em 92? Foi em 92? Quando foi? Foi em 92. Acho que foi em 92. Carnaval de 92. Não, foi em fevereiro. Janeiro, fevereiro de 92. Eu estava em João Pessoa, recebi um telefonema de um missionário que um dia havia sido aluno meu. Ele estava em Porto Velho, Rondônia. Ele é da Missão Jocum. E estava a conferência anual deles lá, com mais de 100 pessoas ali reunidas, dizendo ele disse, Dr. Gilberto, nós temos uma situação aqui, nós precisamos urgentemente de alguém que sabe expulsar demônio e que já trabalhou com tribo indígena. E o senhor é a única pessoa que nós conhecemos no Brasil inteiro que reúne essas duas coisas. Pode vir hoje. Bom, João Pessoa e Porto Velho, Rondônia. Naqueles dias eu andava com a agenda normalmente cheia, não era tão fácil assim, mas acontece que exatamente os dias ali, eu tinha um compromisso assumido com uma igreja, só que fazia poucos dias que o pastor ligou e disse que tinha que desfazer, desmarcar. Que de repente eu estava com exatamente aqueles dias vazios na minha agenda. Quer dizer, disponíveis. Aí eu entendi que era a vontade de Deus ir. Só que era tarde já e não tinha mais avião saindo de João Pessoa naquele dia. Só consegui mesmo viajar no dia seguinte. Eu saí de João Pessoa com o nascer do sol e cheguei em Porto Velho, era com o pôr do, quer dizer, era 12 horas de viagem, de avião, com escalas e tudo e tal. Cheguei. No dia seguinte, então, lá estamos nós, os missionários que eles trabalhavam em várias tribos. Aí, estou aqui, vocês me chamaram para quê? Aí, Dr. Gilberto, seria possível um missionário amaldiçoar uma aldeia? Nunca ninguém me havia feito essa pergunta antes. Mas bastou soar no meu ouvido. Claro. Claro que pode. Por quê? Eles estavam trabalhando numa aldeia, não vou dizer nem sequer onde fica, porque alguém poderia somar 2 mais 2, se alguém aqui entende dessas coisas. Uma outra missão havia trabalhado durante anos, mas essa outra missão rejeita taxativamente qualquer coisa do Espírito Santo, não quer saber, então expulsar demônio na cabeça deles também é coisa de pentecostal, então não pode. Então esses missionários coitados estavam lá apanhando, isso aqui estava nem...
Gastaram anos sem conseguir nada, nenhum convertido. E o povo era chato, e o povo, encurtando a história, saíram de lá, quer dizer, abandonaram o campo, abandonaram a tribo, mas assim com um ódio fidagal desse povo. E eles sacudiram o pó do pé, eles amaldiçoaram, assim, com todas as letras, aquele povo. Ficou um inferno. Esse outro, quer dizer, esse casal da missão Jocum chegou lá, a cultura totalmente desmantelada. Os adultos estuprando as crianças com 2 e 3 anos de idade, estuprando as crianças por tudo quanto seja orifício no corpo humano. Era um inferno. Pior do que Sodoma e Gomorra, talvez, não sei. Não sei se estupravam crianças em Sodoma. E tinha um outro caso, em outro estado, semelhante. Outra missão, não era, mas também eles não admitiam absolutamente Espírito Santo, assim, não dá nada disso. Ficaram apanhando, saíram revoltados, após muitos anos, não conseguiram nada, amaldiçoaram o lugar, e estava uma coisa parecida. E agora? Naturalmente, o que queremos saber agora é se tem remédio. Tem remédio? Podemos fazer alguma coisa? Podemos mudar a situação? E eu entendi que sim. Disse, olha, se um servo de Cristo amaldiçoa um lugar, um outro pode chegar e reverter, quer dizer, abençoar. Então, o que eu proponho a vocês é que vocês cheguem lá e, em tantas palavras, vocês anulam a maldição que o outro deixou. Você está rechaçando, desfazendo, anulando. Mas aí você tem que também ir prosseguir. Você tem que amarrar o valente no lugar, você tem que realmente saber conduzir a guerra para poder reverter a situação. Eu já escrevi de volta para lá para saber o resultado. Eles nunca me deram um retorno. Então eu não sei se funcionou ou não. Eu gostaria de saber, quer dizer, seria interessante saber o que aconteceu nesse caso. Eu quero imaginar que surtiu efeito e que a coisa melhorou, mas não tenho notícia concreta, eles nunca me responderam, nunca me deram retorno. Uma coisa mais fácil, talvez. Você tem que entender, gente, esse tipo de coisa acontece. Tem igreja que tem fama de papa pastor. Ninguém consegue ficar. O pastor chega lá, fica 2 meses, cai fora. Aí a igreja fica sem ninguém durante meses. Aí chega um outro, ele fica 4 meses, cai fora. Anos. Você tem que entender que o primeiro, provavelmente, caiu numa desgraça qualquer e aquilo, então, amaldiçoou o lugar. E enquanto ninguém não desfizer aquilo, vai ficar desse jeito. E não é só, gente. Se você vai alugar um ponto de comércio, você quer abrir uma loja, ou então você é professor e você pega uma sala na escola, você sabe lá que tipo de coisa estava lá antes de você.
Se foi um servo de Satanás que era o professor na sala antes de você, lá tem uma maldição, você deve realmente limpar a barra, você tem que realmente fazer por onde desfazer qualquer coisa do inimigo que ali estiver, para que você não seja infernizado. Ponto de comércio, mesma coisa. Sabe-se lá a pessoa que estava lá antes de você, que tipo de coisa? Limpa a barra. Nesse particular, o que a igreja romana sempre faz, né? Leva o padre e o padre benze ou abençoa. Isso não é estúpido não, gente. Isso não é totalmente estúpido não. Se ele tem autoridade, se ele tem poder, mas a ideia procede. A ideia procede. Se ele tem autoridade ou não, não sei. Mas que a ideia procede, procede. O que tem de pastor magoado, o que tem de missionário magoado, não está no gibi. João 20, 23. Agora eu já vou para as perguntas, mas só mais isto. João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes têm sido retidos. É assim o texto. Têm sido retidos, já foram retidos. Você tinha que libertar, você não libertando, já estava retido e continua retido. Nós temos autoridade para abençoar e nós temos também autoridade para amaldiçoar. Nós podemos reverter coisas e podemos deixar de reverter coisas. O que estou aqui meramente querendo propor e insistir é que você abra os olhos e que você entenda que isso existe. E que você não ande assim cegamente pelo mundo tropeçando e apanhando sem entender de que se trata. Que às vezes nós apanhamos assim por uma questão de ignorância nossa, a gente não precisava apanhar. Mas Deus deixa a gente levar as consequências das nossas escolhas. E se nós fazemos a escolha boba, nós vamos levar assim as consequências negativas, pacientes. Deus não nos protege, não. Não disso. Bom, eu vou agora às perguntas, mas antes, acho que eu esqueci de enfatizar uma coisa aqui na comissão missionária de Paulo. É aquilo que diz aí, atenção. Tirar pessoas da casa de Satanás é uma maneira principal de desfazer as obras do diabo. Eu quero insistir nisso. Além do mais, em se tratar de uma pessoa incrédula, obviamente, o maior benefício que você pode proporcionar a essa pessoa é trazer essa pessoa a Jesus. Quer dizer, agora vai aqui tudo isso. Se você quer realmente ser bem sucedido trazendo essa pessoa, então você tem que entender o que está acontecendo. Mas, naturalmente, em se tratar do bem-estar futuro de qualquer indivíduo, a melhor coisa que podemos fazer para essa pessoa é trazer a Jesus. Essa pessoa se convertendo, se transformando, se regenerando, é o melhor benefício que podemos proporcionar. Então, comecemos por ali. Mas, a tônica daquilo que eu estou aqui querendo tratar é exatamente o desfazer das obras de Satanás, mas é nos âmbitos outros e maiores. Mas não esquecendo a evangelização. Quer dizer, enquanto alguém nem pertence a Jesus, então, para essa pessoa, prioridade número 1 é ver se não conseguimos levar a Jesus. E para esse efeito, nada melhor do que entender disso. Passei por cima e não quis deixar no vazio isso. Ontem,
sobrou só um papel, só que tem 4 perguntas. E são coisas interessantes, então eu quis pensar um pouquinho para trazer assim uma resposta já um pouquinho assim meditada, mastigada. Então, a primeira pergunta: que personagens bíblicos cuidaram de desfazer as obras de Satanás? Nesses exatos termos, talvez nenhum, não sei. Como já disse, no Antigo Testamento não, porque tudo isso depende da vitória de Cristo. A vitória de Cristo foi depois. Então, quando Paulo liberta aquela moça, expulsa aquele demônio, aí o pessoal não gostou porque ela era o ganha-pão deles. De certa forma, ele estava desfazendo. Eles provavelmente não iriam se expressar dessa forma. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo, você estava desfazendo a obra de Satanás? O quê? Quer dizer, às vezes não iriam pensar assim nesses exatos termos. Agora, mas qualquer um que estiver fazendo uso da vitória de Cristo contra o que Satanás faz, está fazendo isso. Se ele sabe, se ele chama com esse nome, se não chama. Mas a dificuldade é exatamente que mal Jesus ganhou a vitória, tchauzinho, se manda de volta para o céu e fica nós aqui com... Então, como o apóstolo João, que escreveu as 3 cartas, e entendemos que ele escreveu essas cartas lá pelas tantas, talvez pelo ano 90, quando ele escreve isso de o Filho foi manifestado para desfazer as obras do diabo, todos os apóstolos outros já morreram. Quer dizer, toda aquela primeira geração já era. E, portanto, nenhum deles, às vezes, tinha pensado nesses exatos termos. Nem por isso nós podemos parar de fazer, está no texto. Número 2. Em que parte da Bíblia somos exortados a fazê-lo, isto, desfazer as obras? No caso de Jó, quem desfez a obra de Satanás? Sinal de óbvio. Lá foi o próprio soberano Deus. Jesus não tinha ganho a vitória ainda. Isso foi Antigo Testamento, não vem ao caso. A exortação, como já mostrei, é indireta. Jesus disse: assim como o Pai nos enviou, eu vos envio. Como fizeram eles. Então está aí. O Filho foi enviado para aniquilar Satanás e desfazer as obras. Aniquilar, aniquilou, sobrou para nós o desfazer das obras. 3. Além de desfazer as obras de Satanás, o que mais é agradável a Deus que devemos fazer? Já o louvor é secundário, o centro. Olha, qualquer obediência à vontade do Pai é do agrado dele. Então, você obedece qualquer uma das ordens que tem na Bíblia, qualquer dos mandamentos, isso é do agrado do Pai. E o louvor, obviamente, é de agrado do Pai. Pregar a palavra é do agrado do Pai. Evangelizar é do agrado do Pai. Sobre a primeira pergunta, me ocorrem 2 situações em que Paulo fez, se não exatamente, algo extremamente parecido com desfazer as obras do diabo. Sim, diga, por favor. Em Atos, capítulo 13, quando ele vai pregar que o procônsul Sérgio e Elimas, o mago, resiste. E o próprio Satanás está usando o mago para se opor. E Paulo, cheio do Espírito Santo, naquela hora o Espírito Santo encheu Paulo de novo, decretou a cegueira do mago e o procônsul creu. Ora, creu quando ele viu. Exatamente. Então, me parece, e apesar de não ter a literal expressão aqui, Paulo desfez a obra que Satanás tinha para manter o procônsul enganado. Sim, com certeza. Valeu. E
quando Paulo prega em Éfeso, capítulo 20 de Atos, não vou mencionar o texto inteiro, mas aquela cidade foi sacudida pela pregação do Evangelho. O demônio fugia das vestes de Paulo, ao ponto de que a venda de imagem de Diana caiu, o pessoal começou a ir à falência. E gente se convertia da bruxaria, da feitiçaria, e queimava os livros que valiam muito dinheiro, livros de feitiçaria. Eu desconfio que livro de feitiçaria, Satanás é o autor intelectual e alguém foi autor. Provável. Eu apostaria que o livro de feitiçaria é obra de Satanás. Sim. Enfim, sem me dar muito, me parece, pelo menos nesses dois circunstâncias, numa pesquisa rápida mental, Paulo desfila da autoridade. Sim, eu concordo realmente. Obrigado. Muito, muito bom essa colocação, esse subsídio. Eu quero enfatizar novamente aqui, que já disse ontem, que eu não estou a fim de combater o louvor. Eu, em casa, sozinho, estou sempre louvando a Deus. Eu ando assim para baixo, estou sempre louvando a Deus. Mas não é essa a finalidade principal pela qual Deus me tem aqui. Eu tenho que fazer outras coisas. Eu louvo a Deus, sim, mas não é essa a finalidade pela qual estou aqui. E qualquer coisa que ordem tal, norma do Criador que está no texto, a gente fazendo, Ele quer. Aliás, o Senhor Jesus repetidas vezes disse, se você me ama, você vai me obedecer. Você diz que me ama, tem que obedecer minhas ordens. É a prova de que amamos, obedecendo, isso que Ele gosta. A quarta pergunta me parece um pouco mais complicado. Diz aqui, como distinguir a obra de Satanás e a permissão de Deus para provar seus servos? Essa questão é aguda. E eu não tenho uma resposta assim, trazaz, vapt-vupt. Eu não... Essa requer discernimento. Discernimento espiritual. E eu nem vou fingir que eu acerto cada vez, que eu sei cada vez. Não, isso para mim é complicado. Porque se é Deus que está agindo na vida de alguém, então eu não quero estar aí querendo combater aquilo que está... Não. Só discernimento. Agora, como é que eu vou explicar a coisa? Sabe que as pessoas têm personalidades diferentes e às vezes você vê uma coisa feita, você quase adivinha quem fez, porque algum traço assim da personalidade da pessoa está aí na coisa. Então, coisas que Deus faz têm um certo quê. E coisas que Satanás faz têm um certo diferente quê. Tá? Você está me entendendo? Agora, isso também, no entanto, não é automático. Como é que eu vou... Vamos usar aqui uma ilustração. No mundo da arte, não tem esses nomes famosos, assim, Rembrandt e coisa e tal, esses grandes nomes. Então, cada quadro feito por um desses aí vale fortunas. Então, quando tem um pregão, coisa e tal, às vezes é Agora, quando você tem coisa valiosa, então, imitação é que não falta. Então, todos esses quadros, assim, desses pintores famosos, já foram clonados, que já tem cópia de cópia de cópia de cópia. E você me mostra, eu não tenho como saber se uma coisa é original, eu não estou nem aí, quer dizer, eu não tenho competência, eu não tenho conhecimento, você pode me vender assim
uma cópia de uma cópia, então não vou saber. Agora, tem pessoas peritas, entendidas. Essas pessoas, como? Por uma familiaridade com o assunto, que pesquisaram, que se aprofundaram, essas pessoas sabem distinguir qual é original e qual não é. Pois bem, de forma análoga, pela experiência, você começa a aguçar assim, sua percepção, seu discernimento. E você vai assim com mais assim acertos, você sabe, isso aí é o dedo do inimigo. Não, isso aí é o Espírito Santo. Dito isso, eu ainda fico na dúvida às vezes. Então não é fácil. A única resposta que eu posso dizer é que você tem que perguntar ao Espírito Santo. Cada caso, você pergunta ao Espírito Santo. O texto em João 10, Jesus, o bom pastor, que ele fala das ovelhas. Uhum. E não tem como ler o texto todo também, que é a compreensão, diga assim, vem pelo texto inteiro. Sim. Do versículo 1 ao 18. Mas no verso 14, Estamos em João 10, verso 14. Jesus dizia assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E conforme você lê toda a passagem, Jesus fala que aquele que conhece ele, que tem certa forma intimidade com ele, essa intimidade Reconhece a voz. Isso. Exatamente, é a questão de intimidade. Porque se está distante, a voz muitas vezes não chega, você não consegue ouvir. Quanto mais próximo você estiver, você vai reconhecer a voz e vai se acostumar. Assim. Sim, exatamente. É a intimidade e costume, reconhecendo a voz, ele citando a questão das ovelhas que reconhecem a voz do pastor e tal. Bom, o que eu vou fazer... Oi, sim. Mas mesmo assim é complicado. Para quem Deus falou, não oreis por fulano. Foi para o próprio João? Sim. A segunda carta de João, não é? Tem o pecado na morte. E diz, esse aí não adianta orar. Quer dizer, se João, apóstolo, que tinha intimidade com Deus, estava orando contra a vontade de Deus, né? E precisou Deus falar textualmente, quer dizer... Quanto nós, quanto mais nós. Como já disse, para mim essa questão ainda é aguda, eu nem sempre tenho certeza. Às vezes eu tenho, mas nem sempre. Essa questão para mim não é fácil. Depende de discernimento, de intimidade e tal. Mas eu não cheguei ainda. A verdade cruel é que eu não cheguei ainda, não. Ele falou para Jeremias também, pastor. Jeremias? Também. E Jeremias também. Não ore mais por esse povo, porque eu não... Realmente, nesse caso, o juízo de Deus já estava lacrado contra Israel, contra Judá, não adiantava nem orar mais. Gente, tem aqui várias dúvidas. Eu vou levar e amanhã vou trazer as respostas, que já são, já deu 10h30, não há? E eu gosto também de poder mastigar para poder trazer uma resposta já pensada, tá bom? Deus abençoe.